Não, pera aí que eu me perdi aqui nos horários. 19 horas e 40 minutos em Manaus, 20 horas e 40 minutos em Brasília. Estamos ao vivo aqui de novo no www.webradioapp.com, também no TikTok e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Já mandando um oi aqui pra galera que tá ao vivo: Heloína da Silva, Roberto, Francisco, Ruberval Pereira e Vascão FSA. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 21 de julho, é o 202º dia do ano. Faltam 163 dias para acabar o ano. A cada dia estamos um dia mais perto do final desse ano, né? Não vejo a hora. Vamos lá, de fatos importantes, cara, esse aqui eu achei muito curioso. Em 1983, no dia 21 de julho, foi registrada a temperatura mais baixa da história da humanidade em um local habitado, que foi na estação Vostok, na Antártica. Cara, a temperatura lá chegou a menos 89 graus, César Alpino. Cara, quase menos 90 graus, Cláudio Medina. A água congela a 0 grau. Tu imagina como deve... Deus o livre, eu sou avesso a frio. Eu sofro muito no frio, tipo assim, pra mim, abaixo de 24 é tudo 0 grau. E quando eu acordo que tá 24 graus, eu sofro para sair de casa. É difícil mesmo, Luciano. Mas vamos prosseguindo aqui. No dia 21 de julho nasceu Ernest Hemingway, escritor estadunidense. Recomendo procurar a obra dele, um cara muito bom. Hoje também é aniversário, esse está vivo ainda, do Galvão Bueno. Sim, o Galvão é tetra, que narrou tetra, narrou penta. Acho que ele não narrou o tri, né? Mas ele é bem antigo. Todo brasileiro conhece Galvão Bueno. E hoje também é aniversário de nascimento de Robin Williams, um ator estadunidense, um cara super talentoso, carismático. Infelizmente foi vítima de uma depressão profunda com a qual ele conviveu por anos e levou ao fim que todo mundo sabe que aconteceu. Eu não vou falar aqui porque o YouTube, o TikTok derruba quando fala dessas coisas. Mas todo mundo sabe o que aconteceu com ele, né? Quem não souber, tiver curiosidade, digita aí, Robin Williams. Hoje é dia do dançarino de salão. Parabéns a todos os dançarinos e dançarinas de salão, né? Aquela turma lá de gafieira. Eu tô numa agora recentemente, cara. Do nada, me bateu assim, porra, eu tô a fim de fazer umas aulas de tango. Qualquer dia desse eu vou procurar aqui por Manaus fazer umas aulas de tango. E hoje também é dia do garimpeiro. Parabéns a todos os garimpeiros, né? Aos legalizados. Sou eu. Deixa eu dar boa noite de novo aqui para quem chegou aqui. Luciano Pneus, Zé Desmond, Zé DMC Dutch, Kleber Santos. Sejam todos muito bem-vindos de novo. Vamos fazer o nosso primeiro giro de notícias aqui, saber o que está sendo notícia, o que os portais progressistas no Brasil estão falando, qual é a pauta. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos começando aqui com a manchete do perfil politicoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Câmara dos Deputados. PT pede suspensão do mandato de Eduardo Bolsonaro. O PT solicita ao STF solicita à mesa da Câmara dos Deputados a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro por sua atuação nos Estados Unidos, onde busca apoio contra autoridades e contra o Poder Judiciário brasileiro, incluindo sanções aos ministros do STF. A ação de Eduardo Bolsonaro é vista como tentativa de interferir em processos judiciais. Tá correta a bancada do PT, tem que fazer o pedido mesmo da cassação desse delinquente. O Eduardo, esse ano, ele só participou de 13 sessões legislativas. E ele já custou ao erário brasileiro, sem contar as emendas, só contando o que ele recebeu de salário, as verbas de gabinete, tudo, mais de 700 mil reais, sem fazer porríssima nenhuma. Um prejuízo ambulante, sem contar que parece que a Câmara, e isso é a pauta, eu vou entrar depois já no negócio, parece que a Câmara agora virou reduto de marginal, né? Você conta nos dedos
às vezes em que o Congresso Nacional decidiu proteger a sua reputação, decidiu proteger o povo brasileiro, Rosilane, ao invés de proteger algum delinquente. E agora, pelo que a gente está vendo, também vai ter muita proteção ao Bananinha. Então, agiu corretamente a bancada do PT, tem que pedir a cassação desse marginal mesmo. Manchete da Carta Capital aqui. Bolsonaro pode ser preso se der entrevistas ou aparecer nas redes, determina Moraes. O STF proíbe Jair Bolsonaro de se manifestar em redes sociais com risco de prisão. A medida visa conter interferências em investigações sobre golpe de Estado após ações de Eduardo nos Estados Unidos. O marginal foi hoje para uma coletiva da bancada do PL no Congresso Nacional. E aí, quando terminou a reunião, eles deram uma coletiva e ele não ia participar da entrevista, porque ele está com o fiofó na mão, com medo de ser preso. E aí ele se escondeu, não foi dar entrevista. Só que a natureza dele gritou. Ele é um delinquente, ele não respeita nada, ele não respeita o Poder Judiciário, ele não respeita nada. Então ele deu o showzinho dele lá, levantou a pata dele, mostrou a tornozeleira dele lá e deu um showzinho. E aí muita gente começou a comentar que isso era um desrespeito às medidas cautelares impostas pelo STF e que por conta disso ele já teria que ter a prisão preventiva decretada. Eu entendo que não. Eu fui ler o esclarecimento que o STF publicou e eu vou ler aqui para vocês, ipsiliter, tá, Edmilson? Do jeito que tá lá, Dina Lucas, eu vou ler aqui. A medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros imposta a Jair Bolsonaro inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão. Então, assim, eu gostaria que o Bolsonaro fosse preso muito. Para mim já passou muito da hora, Dina Lucas. Geraldo Silva, para mim ele já estava preso desde a pandemia. Mas essa entrevista que ele deu, esse rápida fala, na minha visão, não configura desrespeito às medidas cautelares impostas. Ele já deu um motivo muito mais grave isso. Para mim, quando ele se escondeu na embaixada, passou 2 dias lá, sem justificar, Francisca Felícia, sem explicar o que foi fazer lá, Luzenite, para mim, ali, sim, era caso de prisão preventiva. Mas o STF entendeu que não era o momento, ok, paciência, vida que segue. Mas nesse momento, eu entendo que não cabe a decretação da preventiva pelo showzinho que ele deu hoje. Mas vamos ver se a gente acorda amanhã com uma notícia boa, né? Mas se vier, não será ruim, tá? Não tô desestimulando, não. Ministro Alexandre de Moraes, motivo, ele já deu muito. Então, se o senhor quiser pegar um dos 8.647 motivos que ele já deu e com isso botá-lo na cadeia, mandá-lo para Papuda, eu vou achar, ótimo, pode fazer. Vamos prosseguindo aqui a pauta, então. Manchete do Brasil 247. No Chile, Lula e presidentes do campo progressista defendem alternativas para combater ameaças antidemocráticas. Em cúpula no Chile, Lula e líderes progressistas propõem regulamentação de redes sociais e combate à desinformação para proteger a democracia contra extremismos. Foi um fórum importante de defesa da democracia, até pelo simbolismo. Por que fazer isso no Chile é simbólico? O Chile, assim como quase todas as democracias da América do Sul, foi golpeado pelos Estados Unidos. Lá eles tiveram uma intervenção militar efetivamente. Houve um bombardeio ao Palácio de La Moneda, que é o palácio presidencial. Houve pressão para que se desse o golpe no presidente Salvador Allende, que era um presidente progressista e eleito pelos braços do povo, até que ele foi abandonado pelas Forças Armadas chilenas, que traíram o povo do Chile e mataram Salvador Allende. Ok. E por que é simbólico fazer isso no Chile? Esse encontro, essa cúpula dos presidentes do Brasil, da Colômbia, do Peru, dos presidentes progressistas do Cone Sul, ele aconteceu no palácio que foi bombardeado pelos Estados Unidos em 11 de setembro de 1970, salvo engano, Palácio de La Moneda. Uma coisa que eu acho bem legal, eu tive em Santiago do Chile, na posse do Gabriel Boric e Madalena Souza.
E aí, pô, ele nos braços do povo lá, sendo recebido, a praça lotada em frente ao palácio. E ele fez uma entrada tradicional que tem lá pelo palácio. Ele entrou. E quando ele, na praça, no pátio, antes de entrar no palácio, tem uma estátua lá de Salvador Allende. De Salvador Allende. E aí, antes de entrar no palácio, o Gabriel Boric, presidente, ele saiu da rota normal, quebrou o protocolo, Francisco Cavalcante, foi até de frente da estátua de Salvador Allende, botou a mão no peito e fez uma reverência à democracia, à luta do povo chileno e do povo latino pela democracia que os Estados Unidos tanto tentam golpear. Então foi importante essa medida. Finalizando o giro de notícias dos portais progressistas brasileiros aqui, CL Notícias, Bolsonaro, entrevistas, rede, prisão, tornozeleira. Jair Bolsonaro está proibido de se comunicar em plataformas digitais e deve usar tornozeleira eletrônica, vai continuar usando, sob risco de prisão em regime fechado por conta das investigações sobre a tentativa de coação no curso do processo. Gente, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, Dina Lucas. José Lucchini, ouve aqui. O Bolsonaro não está usando tornozeleira simplesmente, Madalena Souza, por conta do risco de fuga. Ele está usando uma tornozeleira, Laércio e Elias Alves, porque ele estava naquele momento cometendo um crime. Ele, juntamente com o Bananinha, estavam cometendo o crime de coação no curso do processo. E como eles estavam cometendo esse crime, o STF, primeiro pela medida do relator, depois pela confirmação unânime até aqui dos demais ministros da primeira turma, foram confirmadas que tinha que se cumprir aquelas medidas protetivas, medidas preventivas. Então é por isso que ele está preso, não é só pelo risco de fuga, é porque ele estava, junto com o Bananinha, cometendo o crime naquele momento. Entenderam? Tá ok? É isso aí. Vamos entrando no tema de hoje aqui do programa, Congresso Brasileiro. Quem confia nessa gente? Galera, no dia 8 de julho agora saiu uma pesquisa da Bloomberg, parte de um relatório chamado Latin America Pulse, junho de 2025. Não me peçam para traduzir, pulsos da América Latina. Emanações que vêm da América Latina, numa tradução livre e porca, né? Que é aquilo, para que eu vou falar um idioma fluentemente se eu posso falar quatro porcamente? Esse relatório teve essa pesquisa realizada entre 27 e 30 de junho de 2025, com 2.621 entrevistados em todas as regiões do Brasil e com margem de erro de 2 pontos percentuais. Resultado dela: 63% dos brasileiros não confiam nada do Congresso Nacional. Nada, nadinha, zero. 27% confiam pouco no Congresso Nacional. Tem alguma confiança, 5%. E 3% declararam confiar muito. Eu fico pensando, de onde deve vir essa droga desses 3% aqui que confiam muito no Congresso, né? Deve ser, não, eu penso, bom, é a turma que ganha 50 mil reais por mês e quer ficar isenta, quer continuar isenta de imposto? Não dá para ser porque eles são menos de 1%. E aqui tem 3% declarando confiar muito. Deve ser a turma que tem cargo comissionado, mas também não chega a 3% ainda. Enfim, vai saber. O fato é que 90%... É 90%? É, 7, 3, 7. 90% do povo brasileiro ou confia pouco ou não confia nada no Congresso. E aí a gente se pergunta, né, Ricardo Lemiezeski, qual o motivo disso? Porque, cara, a gente teve sucessivos momentos em que o Congresso brasileiro faltou ao Brasil. Hoje a gente tem um Congresso anabolizado justamente porque a gente teve um presidente fraquíssimo. O Bolsonaro vivia com medo de ser cassado, porque ele sabia que uma vez fora do poder ia para a cadeia. Ele só achava, na cabeça dele era mais rápido do que está acontecendo, tá? Se dependesse dele, ele já estaria preso muito antes. Mas ele sabia que ia ter sérios problemas quando saísse do poder e pretendia não ficar nunca mais no poder, então ele entregou a administração do orçamento público para o Congresso Nacional.
E com isso o Congresso foi se anabolizando, fazendo o que queria, inventaram o orçamento secreto, inventaram emenda de bancada, inventaram emenda de relator, inventaram emenda PIX, inventaram o diabo a quatro para poder meter a mão no cofre e pegar o que quisesse de lá e se impor dentro da execução do orçamento, que é uma competência do governo federal. Não cabe ao Poder Legislativo se meter no orçamento. Cabe aprová-lo, mas não executá-lo. Mas eles fizeram isso por conta de um presidente incapaz, inepto e bandido. E aí a gente chegou ao quadro que a gente tem hoje. A gente teve no mês passado uma campanha bolando de Congresso Inimigo do Povo. O presidente Lula ele promoveu vetos que iam reduzir a conta de luz do brasileiro. E o Congresso foi lá e derrubou os vetos do presidente Lula. Na prática, o presidente Lula falou, não, isso aqui eu vou vetar, porque se eu vetar, a conta de luz vai ficar mais barata. E o Congresso falou, não, deixa a conta de luz desse mesmo valor, deixa ela alta mesmo. Nessa mesma época, estava em discussão também o fundo partidário. E eu não estou dizendo aqui que eu sou contra o fundo partidário. Isso é uma discussão que eu talvez até faça num outro programa. Acho que o fundo partidário tem que existir, tenho razões, entendo que a democracia tem um preço e tem que ser custeado, mas o valor de fundo partidário, sim, ele tem que ser discutido. E o valor que nós temos hoje, de 164 milhões de reais, ele é descabido, ele é imoral, ele é desnecessário. E o Congresso aprovou isso. Ano retrasado também, o Congresso aprovou uma lei de anistia aos partidos políticos que recebiam recursos públicos de fundo eleitoral e de fundo partidário, não versavam esses recursos de acordo com a lei, faziam festa, enfiavam no bolso, faziam o diabo a quatro. E daí as contas dos partidos, obviamente, eram rejeitadas. E aí os partidos aprovaram uma lei para anistiar a eles, os partidos, das penas por terem malversado dinheiro público. E aí não tem como confiar, né? Outro ponto que a gente teve recentemente também, que está rolando ainda, essa novela ainda vai um pouquinho longe. A Câmara dos Deputados, a Constituição diz, Edmilson Moreira, que não interessa qual a população do Brasil. A Câmara dos Deputados, Eliane Silva, ela vai sempre ter 513 deputados. Só que os deputados, eles representam o povo dos estados, ou seja, estados com maior população têm mais deputados. Estados com menor população têm menos deputados, sendo que o mínimo de cada estado são 8 e o máximo são 70. Então, com essa redivisão geográfica que o Brasil viveu, tem estado que vai ter menos deputado. 13 parlamentares teriam a representação deslocada. Alguns estados iam perder, outros iam aumentar. E o que a Câmara dos Deputados fez? Para não perder a boquinha da turma que estava lá, eles emendaram a Constituição, aprovaram uma alteração de 513 para 531 deputados. O Senado aprovou isso. Aprovou por um voto de diferença, que foi o voto do Alcolumbre, do presidente. Isso foi para a sanção do presidente Lula. Ele disse que não, ele demorou para responder, ele usou todo o tempo que ele tinha. Havia quem o aconselhasse a não comprar essa briga com o Congresso, a dizer, presidente, o Congresso aprovou, sancione, vida que segue, mas ele não. Ele decidiu vetar e vetou. E agora a gente vai ter que ver se o Congresso vai acompanhar ou vai derrubar o veto do presidente Lula. Vamos ver agora de novo. Isso aí eu já fiz um programa sobre isso. Isso aí tem uma despesa que vai ser acrescida com esse aumento de bilhões de reais ao Brasil. Pois é, bilhões de reais que poderiam virar hospitais, que poderiam virar leitos de UTI, que poderiam virar salas de aula, mas infelizmente vão virar verba de gabinete, vão virar cafezinho para as pônei. Já estou meio gripado, galera. Pegar leve aí. Pois bem, um outro ponto aqui, a gente tem o Glauber Braga, é um dos parlamentares mais preparados e combativos que o Congresso já teve.
E ele está sendo vítima de uma perseguição violenta lá. Esse Congresso que está perseguindo Glauber é o Congresso que não cassou o mandato de Daniel Silveira, que está preso. É curioso, porque o Congresso permite a prisão dele, porque ele foi preso, 24 horas depois de preso. Isso foi submetido ao Congresso. O Congresso tinha que votar se mantinha ele preso. Eles mantiveram a prisão dele, mas não o cassaram. Esse Congresso que não cassou o assassino da vereadora Marielle Franco. Sim, um assassino. Hoje ele não é mais deputado, mas ele não perdeu o mandato porque ele foi cassado. Ele perdeu o mandato porque, como ele estava preso, ele não podia ir para as sessões, óbvios, e aí com as faltas declarou-se a perda do mandato. Qual é a diferença de uma coisa para outra? É que se você é cassado, você fica inelegível. Se você tem a perda do mandato, se você tem a decretação do abandono do mandato, você não fica inelegível. Então, essa foi a questão. Então, esse Congresso, que todo dia está dando mais mostras de que não dá para contar com ele, de que está preocupado, Nerivaldo, com qualquer coisa, menos com o povo brasileiro, é esse Congresso que não tem a confiança da população e que tá difícil agora de saber. Nesse momento o Congresso está com um abacaxi na mão, mas é um abacaxi que eles têm porque eles querem, que eles não precisavam. O Bananinha estava de licença. Avisou que não vai voltar para o Brasil, até porque quando voltar vai ser preso. E eu tenho fé que esse sujeito ainda vai voltar aqui, vamos ver ele, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, essa turma toda ainda vai prestar contas com a justiça. Mas ele falou agora, o Bananinha, que não vai voltar. E que vai lutar para manter o mandato, vai continuar pegando falta para receber o salário e tal. A Câmara tinha que imediatamente, como o PT já pediu, suspender o salário dele e já tinha que estar aberto um processo nesse momento na Comissão de Ética para cassar o mandato dele, porque você tem um deputado federal, membro do Parlamento brasileiro, que está no exterior conspirando contra o Brasil. Esse cara ele está tentando trazer desemprego para o Brasil. Esse cara está tentando quebrar empresas no Brasil. E ele fala isso abertamente. E o Congresso até agora não instaurou um procedimento de ofício para apurar isso e para caçá-lo. Está sendo conivente. Não tem meio termo. O Brasil está sob ataque. Ou você está ao lado do Brasil, ou você é um traidor da pátria. Eduardo Bolsonaro é um traidor da pátria. Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro toda e aquela corja que está apoiando ele. Vamos ver até onde vai a leniência do Poder Legislativo em conviver com um traidor, né? Se bem que eles não tiveram problema em conviver com um assassino, que foi o Domingos Brazão. Ah, mas não conviveram lá porque ele estava preso. Mas se tivesse solto, estava andando no meio deles, porque eles não caçaram. Vamos ver onde isso vai parar, o que vai dar. É triste, é ruim, mas é o que a gente tem. Deixa eu mandar mais oi pra galera que tá acompanhando aqui a gente. Vila, Nelson Sambuski, Nerivaldo Manuel Vieira, Edmilson Moreira, Altamiro, Francisco José de Maria José 09, Reinaldo, Hortência, Edmilson Moreira e mais um monte de gente que tá online aqui. Valeu! Vamos fazer agora nosso segundo giro de notícias, saber o que o mundo tá falando, quais são as pautas por aí pelo planeta. Vamos lá, chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio APP. E eu conto agora. Vamos lá, manchete do portal Xinhua.com, portal chinês que transmite notícias para o mundo. O chanceler chinês participará de reuniões na América Latina e Caribe. Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China, estará em eventos na América Latina e Caribe para discutir cooperação econômica e relações bilaterais, promovendo parcerias estratégicas. Manchete do portal La Nation, o kirchnerismo confirma que registrou a lista na terceira sessão para Maíra Mendonça. A composição reforça a influência na terceira sessão eleitoral com a candidata de Quilmes, apoiada por Cristina Kirchner,
na lista de deputados provinciais, apesar de tensão com Kicillof. Kicillof é um político lá de oposição também, muito próximo ao kirchnerismo, e também tem as rusgas entre eles lá. Paciência. Vamos lá com o manchete do portal Diário de Notícias, portal português lá das Europa. Brasil abre posto de consultoria fiscal na China. Olha só, hein? Um portal europeu falando do Brasil por algo que aconteceu na China. Novo escritório em Pequim oferece suporte fiscal a empresas brasileiras, visando facilitar investimentos e comércio com a China em resposta a desafios econômicos globais e também já agilizando as medidas que vão ser tomadas para proteger a economia brasileira desse ataque grosseiro que a gente está sofrendo, né? Para finalizar o giro de notícias internacional aqui, manchete da Grama cubana. As graves restrições econômicas não impediram todos os investimentos. Apesar do bloqueio, Cuba avança com projetos em energia renovável e infraestrutura, com apoio internacional para superar limitações e promover desenvolvimento sustentável. Deixa eu mandar mais um abraço aqui, Maria Bethânia, Vila, Edmilson Moreira, Etelvino, José Raimundo da Fonseca, Eliane, Paulo Ribeiro, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora para o momento dedo na goela, aqui, né, onde a gente fala de uma pessoa escrota, de uma pessoa horrível, de uma pessoa nefasta. Vamos lá, chama a vinheta. Pera, cuidado aí! Olha a frente aí, por favor! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Pessoa nefasta! A pessoa nefasta de hoje tem o sobrenome mais escroto do Brasil também, né? Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é nascido em Resende, é senador pelo Rio de Janeiro, filiado ao PL, filho do marginal Jair Bolsonaro. Infelizmente é advogado, tem que ter a OAB cassada porque ele é o traidor da pátria. É empresário com especialização em políticas públicas, empresário do ramo de chocolate, né? Concorreu à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2016, ficando em 4º lugar. E ficou famoso ali porque ele desmaiou durante o debate. Ele, ai meu Deus, desmaiou lá, deu pipi, deu pipoco. Flávio Bolsonaro é uma figura deplorável, atolada em escândalos que expõem sua índole corrupta. O esquema de rachadinha na Alerj, com 1,2 milhão movimentados por Fabrício Queiroz, cheira a roubo descarado e lavagem de dinheiro. A compra de uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, incompatível com a sua renda, é um tapa na cara da sociedade. Multado pelo TSE em 2023 por fake news contra Lula, ele vomita mentiras para manipular. Defensor de ditaduras e inimigo do STF e da democracia brasileira, Flávio é a personificação do oportunismo abjeto, traindo a democracia por interesses mesquinhos. Flávio Bolsonaro é uma pessoa nefasta. E depois que a gente fala da pessoa nefasta, né, fica aquilo entalado aqui na goela, a gente tem que falar de alguma coisa boa, legal, pra desopilar, né, pra despoluir, pra gente ficar alegre de novo. Então vamos lá, chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Aposentados começam a receber ressarcimento de descontos indevidos ainda em julho. A adesão continua até novembro. A partir de 24 de julho, aposentados e pensionistas que aderiram ao acordo do governo federal receberão o reembolso dos descontos indevidos feitos por entidades associativas. O pagamento será feito em parcela única, corrigido pela inflação, diretamente na conta de benefício depositado. Com mais de 600 mil adesões já confirmadas, o INSS prioriza quem aderiu primeiro, garantindo um processo ágil e transparente para todos. A adesão gratuita e sem necessidade de advogado pode ser feita até 14 de novembro pelo Meu INSS, Correios ou Central 135. O ministro da Previdência destacou que os beneficiários ainda podem buscar ações contra as associações responsáveis pelos descontos. Com bloqueios judiciais de 2,8 bilhões, o governo reforça seu compromisso em devolver os valores e proteger os direitos dos aposentados. Galera,
20 horas e 10 minutos em Manaus, 21 horas e 10 minutos em Brasília. Muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem acompanha ao vivo no TikTok, para quem está acompanhando no YouTube, no Spotify. Assim que terminar o programa, para quem acompanhou ao vivo, entra lá no YouTube, procura pela Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã estamos de volta, fui! Uma notícia, mas que seja boa.